Olá, meus amigos, olá, pecadores, olá, você que está estudando ativamente para conseguir passar no seu concurso. Estamos agora iniciando a parte 2 de agentes públicos. E nós vimos na última aula que nós temos o servidor em sentido estrito, nós temos o empregado público, nós temos o servidor temporário dentro de servidor público em sentido amplo. Mas nós temos também os agentes políticos, os militares e os particulares em colaboração com o poder público. Como é que eles podem trabalhar na prova com relação a esses temas? Agentes políticos. Aí você pensa, agente político, poder executivo. Aí eu estou pensando no presidente, governadores e prefeitos e suas respectivos ministérios e secretarias. Ok. São agentes políticos? São. Não são servidores. Um dia desse, eu não vejo novela, claro que não, certamente que não, mas eu estava passando na sala, aí tinha uma fala de uma atriz falando, porque o prefeito, como um servidor, deveria olhar pela população. Eu parei, achei curioso ali a fala, né, o script. Claro que ninguém é obrigado a saber disso, dentro ali de um contexto de cena, de novela, né, mas achei interessante. O prefeito como servidor. O prefeito pode até ser um servidor, tá? Mas ele não estava ali na qualidade de servidor como prefeito. Vamos imaginar o médico de um município. O médico do município, ele fez concurso, virou médico, ok? E acabou virando prefeito daquele município. Ele não pode acumular funções. Então ele seria ali, como prefeito, tranquilamente um agente político. E assim que acabasse o mandato, caso não fosse reeleito, ou não se reeleito não pudesse continuar em outro cargo do Poder Executivo, como por exemplo, disputar um governo de Estado, ele seria servidor. Mas o Poder Executivo, seus ministérios, secretarias, poderes legislativos, eu estou falando aqui de Câmara de Vereadores em âmbito municipal, as assembleias legislativas em âmbito estadual, a Câmara de Deputados do governo federal e o próprio Senado seriam agentes políticos tranquilamente. Não são servidores, são agentes políticos. Muito tranquilo isso. Agora, onde é que os caras podem querer pegar vocês? Vocês já votaram? Não estou falando do juiz de paz, não. Aquele juiz que não é um juiz togado, mas é um juiz que, né, começa a casar o pessoal, todo mundo tem aquele respeito e tal, não que não tenha que ter, né, mas que faz toda aqueles ritos quando você vai se casar. Não estou falando desse juiz de paz, estou falando do juiz togado, aquele juiz que fez o concurso, juiz de carreira. Quer irritar um juiz? Chama de servidor. Quer irritar um promotor? Chama de servidor. Você xinga a mãe do juiz, você manda o juiz para aquele lugar, mas você não chama o juiz de servidor. Ele se sente bem com isso, porque na cabeça dele ele não é servidor. Na cabeça dele ele é o próprio pai. Essa que é a verdade. O desembargador ele tem certeza. E a doutrina toda embarca nisso, não, ele não é servidor não. Mas ele fez concurso, tudo bem que é um concurso complicado, realmente um concurso muito difícil. Mas entende-se que eles são agentes políticos, embora ninguém tenha votado para eles serem nada. Claro que existe um quinto constitucional, que um advogado tem possibilidade de ingressar em um tribunal de justiça, por exemplo, mas não é a população, evidentemente, que vai votar, né, de forma diretamente. De qualquer forma, quando eu penso nos membros do Ministério Público, quando eu penso nos membros do Poder Judiciário, você vai entender que não são servidores. Eles são agentes políticos para a prova. É aí onde eles podem pegar vocês, que agora não vão pegar mais. E os militares? Alguns estatutos de Estado da Polícia Militar, bombeiros militares, colocam como servidores militares. Aquele professor tradicional de direito administrativo, ele vai entender que militar é militar, servidor é servidor.
ou servidor militar não tem nada a ver com servidor público civil. São situações totalmente diferentes. É normal você chegar em um quartel e em algum lugar está escrito assim, servir e proteger, bem-aventurado, e aí começa aqueles versículos bíblicos é, bonitos, né? E no final devemos servir, devemos proteger. Bem-aventurados, necessitados, os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Servir e proteger, pacificação, Rio de Janeiro, comunidades, trabalham muito dessa forma. Então essa palavra servir está muito atrelada ao militar. Mas o militar, ele tem regra própria, ele tem artigos próprios na própria Constituição. O artigo 142, o artigo 144, ele trata dessas divisões, ele trata de militares. A rigor técnico, por exemplo, o militar ele ocupa cargo? Também ocupa cargo, assim como o servidor público. O militar, por exemplo, ele ele passa por estágio probatório, não exatamente com esse nome, mas o estágio deles normalmente não é de 3 anos, são 10 anos. Pode ter prisão administrativa, o militar tem prisão administrativa, tem essa possibilidade. O servidor público civil, ele não tem a prisão administrativa. São muitas diferenças. As diferenças são bem gritantes. O militar adquire estabilidade, depende da forma como ele tenha ingressado. Não é? Eu tenho 18 anos, vou adquirir estabilidade? Provavelmente não. Determinadas atribuições nas Forças Armadas, eu sei que vou ficar 8 anos, depois vou sair. Mas tem outras que eu sei que eu vou continuar. Então tem muitas diferenças. Então, para a nossa prova, você vai entender que militar é simplesmente militar. E nós temos também os particulares em colaboração com o poder público. Às vezes, a administração quer mesclar a experiência das próprias pessoas que representam a administração com o cidadão comum. Pode ser remunerado, pode não ser remunerado em determinadas situações específicas. Como, por exemplo, o mesário. Aquele primeiro domingo e quando tem o segundo turno, no último domingo do mês, que tem as eleições no mês de outubro, você tem um mesário. E o mesário não é um técnico do TRE, não é um analista do TRE. Ele nem pode ser mesário. Existem determinadas categorias que não podem trabalhar como mesário. É uma pessoa comum, mas que não há um impedimento no Código Eleitoral que ela possa ser mesário. Caso ela venha praticar um crime eleitoral, ela vai ser tratada como se fosse servidora. E ela não recebe remuneração para estar ali. Ganha um vale-refeição, uma determinada quantia ali para passar o dia, mas a rigor técnico, tá? Vai ser tratado como servidora. Tribunal do júri, aqueles 7 jurados que você enxerga, mas normalmente são mais do que 7. Vai que alguém passa mal, se bem que dificilmente vai acontecer isso. Você tem aqueles 7 jurados, eles não são remunerados, eles ganham folga no trabalho deles e tal, mas eles estão ali como particulares colaborando com o poder público. O notário, aquele que comanda um cartório, esses cartórios de ofícios, notas, o sujeito compra uma propriedade, vai casar, por exemplo, você tem um notário, você tem o, entre aspas, ali o chefe do cartório, mas você também tem pessoas que trabalham ali. Ali é CLT, pode ser CLT também. Tem pessoas trabalhando, são particulares, que esses não fizeram concurso. Qualquer pessoa poderia trabalhar ali em um cartório desses, mas tem a fiscalização da Corregedoria do Tribunal de Justiça, do âmbito do Poder Judiciário. E ganham dinheiro, são remunerados, são particulares em colaboração com o poder público. Algumas doutrinas colocam como o termo cargos honoríficos. Outros livros colocam como espécie honor. Vem de honra. Cargos honoríficos. É uma honra ter um cargo desse particular em colaboração com o poder público. E normalmente, quando eu me refiro a agente público, eles vão cobrar essas divisões. O particular em colaboração com o poder público, o militar, os agentes políticos e os servidores públicos, que está no vídeo anterior, tá?
servidor público em sentido estrito, empregado público, e o servidor temporário. Mas, professor, e o terceirizado, quarteirizado? Petrobras tem muito isso, terceirizado, quarteirizado. Não, isso normalmente, numa prova de um concurso estatutário, para ser estatutário, normalmente não, tá? Caros amigos, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de dar um like, não esqueça de convidar seus amigos para assistir. Nós estamos tentando contribuir aqui para o crescimento de vocês, assim também como o nosso, na medida em que estamos ali fornecendo informações para que vocês melhor se possam preparar para o concurso de vocês. Um grande abraço e até mais. Um cheiro do mal.